E aí, seja muito bem-vindo mais uma vez aí para os nossos conteúdos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o despertar da consciência, né? Que é o atributo, né, que Deus nos manda, né? A semente, né, que Deus coloca dentro de cada um de nós, que existe uma potencialidade, vamos dizer assim, sobrenatural. É ali que se encontra todas as nossas qualidades divinas, tudo aquilo que nos faz a imagem e a semelhança de Deus. Nisso que nós vamos falar hoje que se encontra toda essa potencialidade, beleza? Só lembrando que, só para você poder pegar uma sequência, caso você não tenha visto o conteúdo anterior, que fala sobre na verdade, isso aqui ainda continua a parte psicológica do negócio, né? Mas que fala sobre a personalidade essência e ego, eu vou deixar aqui no card. Aí você acessa lá, assiste lá primeiro para dar a sequência, né? Para que você vá entendendo, vá praticando e colocando isso no seu dia a dia para que você possa experimentar de fato esse conceito, né? E para que ele deixe de ser um conceito e passe a ser um fato. Beleza? Então vamos começar aqui. Então, hoje o que nós vamos falar aqui? Fazer uma breve recapitulação sobre o capítulo anterior, personalidade, essência e ego, né? E aí vamos falar sobre a consciência, a subconsciência, né? O que seria a consciência, esse atributo, e o que seria a subconsciência, né? Vamos falar dos estados conscientivos atual, né? O nosso atual estado, né? Onde nós nos encontramos, por que nos encontramos dessa forma, o porquê do sono da consciência. Quando você fala, principalmente você ouve em ensinamentos do Oriente, quando fala que as pessoas estão dormindo, que estão sobre uma ilusão, que estão sobre um véu de ilusão, porque o sono da consciência. Então nós vamos falar sobre isso daí, do porquê que a consciência dorme, por que você não consegue utilizar esse atributo divino que cada um de nós carrega. Quais são as consequências disso tudo e o trabalho necessário para poder colocar isso em prática. Para poder ir despertando, colocar o que você já tem aí disponível de consciência, colocar ele em atividade para que você possa começar a enxergar o que de fato é real, de acordo com aquilo que você tem à sua disposição. E aí depois vamos falar sobre as práticas que você pode fazer para que você coloque isso no seu dia a dia e vá utilizando esse atributo, aí acesse, comece a fazer a conexão e tenha acesso direto a essa sua parte divina. Beleza? Então, recapitulando aqui um pouco sobre a personalidade, do que nós vimos no vídeo passado, né? Lembrando que personalidade, então, ele é um conjunto de hábitos, costumes, valores sociais, né? Tudo aquilo que nós aprendemos ali no meio que nós estamos inseridos, beleza? A essência, como trazendo aquele atributo divino que vem conosco, trazendo todas as nossas qualidades, como harmonia, paz, justiça, amor, diligência, alegria pelo bem alheio, castidade, entre tantos outros, né? E o ego, que é a sua contraparte, né? A contraparte da essência, sendo todos aqueles defeitos psicológicos, aqueles verdadeiros diabinhos, né? Que infelizmente carregamos aí conosco, né? Até no outro vídeo eu fiz a brincadeira, né, do anjinho, porque realmente tem muito disso, né, em passagens que representam isso, em muitos filmes que a gente vê, de um lado o anjinho, né, representando a essência, do outro o diabinho, que representa os eus, né, a parte maligna que cada um de nós carrega, a parte maligna, vamos dizer assim. A personalidade sendo então aquilo que nos é emprestado, que nós aprendemos aí no decorrer da nossa vida, né? Como falei, os elementos externos, ali a nossa cultura, os exemplos que nós tivemos na nossa vida, até fazendo menção ao o exemplo que eu tinha dado no vídeo passado, falando sobre o Japão, como é diferente a personalidade das pessoas que nascem no Japão comparadas às pessoas que nascem aqui do Brasil, né? Por exemplo, quando a pessoa lá no Japão toma sopa e fazer barulho lá quer dizer que você gostou muito da sopa. Quando você não faz o barulho, você está ofendendo a pessoa a qual cozinhou para você, por exemplo. E pensar isso aqui no Brasil, por exemplo, é completamente ilógico, né?
Mas não vai muito longe. Vários lugares aqui do canto do Brasil tem uma determinada tipo de costume, tipo de cultura. Até mesmo dentre famílias existem culturas diferentes, como até mesmo a religião e tudo mais. Mas enfim, são coisas que foram externamente, que nós fomos aprendendo, que foram moldando ali a forma como a gente enxerga as coisas. Ao passo que a essência, ela já vem com a gente desde pequeno, desde de muito antes, na verdade, né? Ela já vem como uma parte de Deus, uma parte divina que nós carregamos. Então é uma herança que Deus nos deixa ali com toda aquela potencialidade. Em contraparte, o ego, ele foi formado em algum tempo. Ele foi formado em algum tempo, como nós vamos ver, ele continua sendo formado. A personalidade do 0 aos 7 anos é o tempo que ela foi crescendo, se robustecendo ali, foi montando as suas bases para que você tenha hoje a sua forma de pensar, a sua forma de sentir ali, a sua forma de expressar, de enxergar as coisas. E fazendo mais uma menção, lembrando que essa personalidade, a forma como nós enxergamos o mundo, é como se fosse uma lente que nós colocamos e nós vemos através dessa lente, o que não quer dizer que quando enxergamos através dela seja uma verdade, né? Não quer dizer que se eu estou com uma lente que eu enxergo azul, não quer dizer que aquilo que eu esteja enxergando seja de fato azul, né? Por exemplo, pegando de novo o exemplo ali do Japão da sopa, né? O fato de eu não fazer barulho não quer dizer que eu não tenha gostado da sopa da pessoa, mas ela está inserida no meio daquele conceito. Logo, se ela não tem o discernimento para enxergar fora daquela lente, ela enxerga dentro daquela lente. Opa, o cara não fez o barulho com a sopa, o barulho com a boca na sopa, então ele não gostou da minha sopa. Então ele olhou com aquela lente, mas aquela lente fez com que ele tivesse um olhar equivocado, né? Ou seja, então dependendo da forma como nós enxergamos as coisas, dependendo da nossa cultura, dos nossos conceitos, das nossas crenças, é o que vai determinar como nós enxergamos e pode muito bem impedir de enxergarmos a realidade, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui, esse é o atributo da essência. Você conseguir enxergar a realidade como ela é, sem precisar de filtros, beleza? E, novamente, a essência, nós nascemos com ela, né? É a nossa herança divina, e o ego, nós nascemos com ele. Ele foi formado em um tempo, mas nós nascemos com ele, como se fosse algo realmente que está no sangue. Até na Bíblia diz, né, que quando cometemos determinados pecados, eles perdurarão por várias gerações de nossa família, em mim, mas como nos meus entes queridos ali, em filhos e tudo mais, eles podem carregar traços que correspondem a isso, né? Como diz na Bíblia. Mas, enfim, ele é formado e mais para frente nós vamos falar sobre isso. Mas nós nascemos com ele. Mais uma vez, só lembrando, caso você não tenha assistido essa palestra de personalidade, essência e ego, vou deixar aqui no card, você volta lá, assiste para que você tenha uma continuidade e possa assimilar de uma forma mais eficaz aqui o conteúdo, beleza? Então vamos continuar falando um pouquinho ali, só para dar mais uns exemplos de personalidade e como, por exemplo, o ego pode se expressar, né, através dos hábitos. Porque lembrando que na personalidade, conforme o hábito que nós temos, se ele é um hábito, por exemplo, um hábito negativo, é certeza que o ego vai se expressar por ali. Porém, se ele é um hábito positivo, não quer dizer que a essência vai se expressar. Se você não estiver presente, se você não estiver atuando com a sua essência, não quer dizer que ela vai se expressar. Mas ao menos o ego, ele vai ter mais dificuldade para se expressar por aqueles caminhos. Pelos bons hábitos que você tem, não é por ali que ele vai se expressar. Então, vamos lá, dando mais alguns exemplos. Por exemplo, o hábito de mentir, né? Tem pessoas que realmente têm esse hábito de mentir, seja num nível onde a pessoa mente apenas para, por exemplo, para se sentir superior, ela tem um complexo de superioridade, então ela gosta de mentir para estar sempre acima dos outros, ou em contraponto, ela tem complexo de inferioridade e precisa mentir para que ela se sinta bem, para que ela se sinta aceita no meio ao qual ela se está, por exemplo, né?
E existem pessoas que mentem, que já estão tão habituadas a mentir, que já nem enxergam mais que contam mentiras. Elas simplesmente contam mentiras e nem se dão conta que estão contando mentira. Uma mentira. E chega ao ponto de, às vezes, muitas vezes, você nem. A pessoa ela mente numa circunstância, vamos dizer assim, que nem haveria necessidade. Ela já está mentindo tão habitualmente, que ela mente em circunstâncias que não tem o menor cabimento. Por exemplo, eu já vi casos onde você está conversando, jogando conversa fora entre aspas, mas conversando, por exemplo, sobre filmes, sobre coisas ali da vida, né, do cotidiano, e a pessoa ela joga uma mentira. Claro que tem elementos por trás disso, mas ela joga uma mentira onde não havia a menor necessidade. Você está falando, por exemplo, de um filme para ela. Nossa, você viu tal filme que vai sair, não sei o quê. E o filme não está nem pronto, saiu apenas um trailer, um pedaço de um trailer, e a pessoa fala, nossa, assisti o filme já. Pô, mas peraí, como é que você assistiu o filme? Não, baixei na Deep Web uma versão sem terminar e tal, 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 e tal, 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 e começa a falar para quê? Tem os seus objetivos por trás, como nós vamos ver em alguns elementos mais para frente. Mas o que eu quero ressaltar aqui? Que o hábito, que o mentir em si, ele está relacionado à personalidade. Ele é um hábito, ele é uma forma de expressar. Porém, quem está se expressando por trás é um eu, um ego. Como nós vamos ver também mais para frente, existem diversos, vamos dizer, nichos de ego. E nesse caso da mentira, por exemplo, pode ser uma desonestidade, pode ser uma injustiça, pode ser um mau caratismo, tudo um elemento usando ali a sua personalidade, né? Ou seja, o ego é como sendo um motorista e a personalidade sendo um carro. E quem está dirigindo naquele momento é um eu, o eu da desonestidade, por exemplo, que usa esse veículo, a personalidade, usa ali a crença, o medo, o conceito que a pessoa tem para poder se expressar, por exemplo, através da mentira. Todos esses erros relacionados à desonestidade, injustiça, de repente até complexo de superioridade, complexo de inferioridade, como eu mencionei, beleza? Continuando aqui, por exemplo, cobranças sociais, eu nunca esqueço, eu tenho um conhecido que ele tem muito forte isso assim ele carrega muito forte esse conceito de que no aniversário, né, no aniversário dele é algo assim extremamente importante, onde todas as pessoas têm que ligar para ele, né, ele ou quando é aniversário de alguém ele também se dispõe a ligar e tal. Só que existe uma cobrança muito forte nisso nele. E aí o que acontece? Quando você não liga para ele ou você liga atrasado um dia depois, por exemplo, ele fica super chateado, por exemplo. Ele fica super chateado, né? Tem aquele conceito de que, quando a pessoa liga certinho no meu aniversário, quer dizer que ela gosta de mim, quer dizer que eu sou importante para ela. Veja como que é o conceito, né, relacionado ali à personagem, as informações que ele tem, que compõem ali esse conceito que ele carrega, que faz ele enxergar dessa forma. E quando ele enxerga dessa forma, não necessariamente é a verdade, ele está enxergando com uma lente. Porque, por exemplo, no meu caso, quando eu ligo mesmo atrasado, não quer dizer que eu goste menos dele. Não tem nada a ver. Ou que quando eu ligo pontual quer dizer que eu gosto mais. Não, eu gosto e ponto. Por exemplo. Né? Essas cobranças sociais, elas geram um sentimento de tristeza, geram sentimentos, né, de teor mais negativo, e aí o que acontece? Você entra num ciclo e fica ressentindo aquele lá, e fica ressentindo aquilo lá, e fica ressentindo, e vai ficando triste, a ponto, por exemplo, de, sei lá, pegar uma pré-depressão e tudo mais, ou ficar pronto para cair em tristeza quando acontece algum outro fato, por exemplo. A pessoa já tá triste porque 2 ou 3 pessoas não ligaram para ela ainda, já é 6 horas da tarde e ninguém ligou. Aí vem, acontece alguma coisa ali, por exemplo, deu algum pepino no serviço dela e ela fica mais brava ainda. Como diz, desencadeia uma série de sentimentos de terror negativo, né? De tristeza, misturado com angústia, misturado com frustração, misturado com raiva, por exemplo. E aí a pessoa fica naquilo lá, naquele ciclo, ressentindo, 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 por conta de um conceito que ela tem, por conta de hábitos que ela tem, por exemplo. Entende? Vamos lá, próximo. Preconceito. Preconceito de qualquer categoria sempre vai estar por trás ali
raiva, né? O ódio, a arrogância, né? Se você pegar preconceito, por exemplo, pegar aqui, trazendo mais para próximo de nós, em relação a futebol, né? Um torce pro Corinthians, o outro torce pro Palmeiras. E aí você vê brigas em estádio, o cara não pode nem ver a camiseta do outro time, que já bate a pessoa treme até de nervoso, né? Sai na porrada, acaba, né? A gente já viu coisa de pessoas que até mataram e tudo mais por conta do que? Do preconceito, né? E aí atrás do preconceito, e isso é um hábito, isso está ligado à crença, à sua cultura. E ali o eu vai aproveitar dessa crença, dessa sua cultura, dessa forma como, dessa lente como você enxerga as coisas, para vir se expressar o seu ódio, expressar a sua arrogância, expressar o seu complexo de superioridade, né? Todos esses tipos de ações vão ser tomadas de acordo com quem estiver dirigindo o carro ali naquele momento. E não precisa nem ir muito longe, a gente fala de brigas assim, mas, por exemplo, não precisa ir muito longe, porque o ego, como a gente vai ver, ele tem muitas artimanhas. Isso aí que eu tô falando já é algo assim mais, um nível mais brutal, né? Mais grotesco, assim, onde uma pessoa com mínimo, às vezes nem precisando exercer sua consciência, olha e fala, nossa, meu Deus, que trágico, né? Mas, como a gente vai ver, o ego tem artimanhas, por exemplo, trazendo esse exemplo para uma coisa que é mais sutil, mas que é o ego se expressando, por exemplo, é quando vinha assim só dar uma crítica e dar uma alfinetadinha, né? Por exemplo, seu time não tem, sei lá, Libertadores, não tem Mundial, e dá uma cutucada, mas para ferir, não é para brincar. E muitas vezes atrás da brincadeira tem ali esse sentimento, é que a pessoa, como não está em recordação de si, como ela não está prestando atenção no que está acontecendo internamente nela, ela acha que é uma brincadeira, por exemplo. Então, o preconceito de qualquer forma, de qualquer categoria, vamos dizer assim, ele sempre vai ter essa característica, sempre vai ter algum eu ali se expressando, geralmente ligada, né, ao ódio, à arrogância. E por que isso é um conceito? Por que isso está relacionado à personalidade? Porque é algo que você aprende, você está ali no meio, está inserido ali no meio, né? Por exemplo, como eu já vi também, né, pais que são muito ligados assim, nessas coisas, por exemplo, que nem dei exemplo do futebol, pais que são muito ligados nesse negócio do futebol, e aí quer passar isso pro filho de uma forma sadia, mas às vezes não consegue passar de uma forma sadia. E aí o filho já desde pequenininho vê outro time, já xinga o outro time, desde pequenininho, aí o pai fala, é isso mesmo, olha que bonito. Então, ele está absorvendo, ele está aprendendo através dos exemplos. E aí ele cresceu com aquilo. Aquilo foi uma das bases de tantas coisas que formaram na sua personalidade ali dos 0 aos 7 anos. E e aí, quando ele cresce, aquela base já está sustentada, ela só vai se robustecendo ou mudando ali uma forma de expressão, mas mantendo aquilo ali. Então, esses exemplos aqui é só para reforçar, para ficar mais, dar mais uma esmiuçada de como a personalidade, o que são esses elementos da personalidade, o que são os elementos ali do ego, né? E que quando você tem uma personalidade que tem realmente vários maus hábitos, o ego sempre vai se expressar por ali. Beleza? Então, dando continuidade aqui. Agora sim, vamos entrar então na essência, né, na consciência, esse atributo aí que é o nosso atributo divino, que é a nossa parte de Deus mesmo, né? E para a gente começar aqui, né, eu só vou citar ali a parte de Gênesis, que é Gênesis 1:26, 1:26 ou 27, que fala da criação, que fala que quando Deus criou o homem, ele criou a sua imagem e semelhança, e ele criou o homem, né, o homem e a mulher, quando fala homem e mulher, mas ele criou o homem para governar sobre tudo que há no céu, tudo que há no mar e tudo que há na terra, né? E como a gente vai ver mais para frente, esse governo, isso de governar sobre todas as coisas, está ligado à nossa essência. A gente precisa ter a nossa essência ativa, conhecer ali, acessar, para poder acessar a fonte através dessa essência,
e para ter governo sobre si, para ter governo sobre as coisas e tudo mais, como a gente vai ver aqui mais para frente. Então, a essência, quando fala do atributo divino, é isso, é onde nós somos a imagem de semelhança. Porque aí até foi uma pergunta que eu tinha feito no vídeo passado. Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos discernimento, né? Temos a inteligência. Como é que nós chegamos aonde nós chegamos? Como que, por exemplo, o mundo carregou aí tantas guerras e carrega ainda até hoje, né? Tantas guerras, tantas brigas. Não precisa nem ir muito longe falar sobre guerras de nações, guerras lá no Oriente Médio e tudo mais, não precisa nem chegar nesse ponto. A gente pode falar de guerras entre pessoas, guerras ali entre pequenas pessoas, entre famílias. Hoje, mais do que nunca, né, aquela guerra virtual, aquela guerra de crítica para destruir, para ofender, para realmente espizinhar na pessoa quando alguém não está de acordo com a opinião do outro. Hoje, com essas coisas que estão extremamente polarizadas, por exemplo, política, ou até mesmo futebol, onde você não pode discordar da pessoa, né, que você já é taxado de um monte de coisa, a pessoa já te critica e não importa mais o que você faça ou deixe de fazer, você sempre será, tipo, ruim, tosco para aquela pessoa, né? Se pro de esquerda nada de direita serve, pro de direita nada de esquerda serve, né? Pro corintiano nada do palmeirense serve, do palmeirense nada do corintiano serve. Então, se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, Deus que é amor, a gente não, como a gente vai ver aqui, amor está ligado ao atributo da essência. Se você não expressa a essência, você só pensa que tem amor. Você tem um conceito que às vezes é até muito bonito, umas palavras muito bonitas, poemas muito bem ditos sobre amor, mas você não tem amor, porque você não tem acesso à consciência. E se tudo isso, se nós temos todos esses atributos aí, como que nós chegamos a esse ponto? Né? Tinha feito até essa pergunta no vídeo anterior. E aí faço de novo essa reflexão pra gente começar aqui. É justamente por conta disso, eu acabei de falar a resposta. Infelizmente, a maioria de nós não tem consciência. Quando eu digo consciência, como atributo divino, tem, mas não acessa. Tem, mas não expressa. E além de não se expressar, tem um grave problema que nós vamos ver pra frente, que se você não exerce consciência, alguém está exercendo para você. E se a consciência não está ativa, então o ego está ativo. Então essência é igual consciência. Por quê? Porque quando você acessa a sua essência, você se torna consciente das coisas. Consciência é exatamente isso. Palavra consciência. Você tem sabedoria das coisas. Por exemplo, você lê um livro sobre... você tem ali sua cultura, seus conceitos já definidos, e vamos dizer que você aceite muito bem, por exemplo, o conceito de saída em astral. Aí você lê um livro sobre saída em astral, por exemplo, né? Saída em astral quer dizer desdobramento astral, tal, tá fora do corpo. E você leu esse livro e você falou, porra, muito legal, concordo com isso aqui, concordo com tudo que tá aqui. Beleza, você tem ciência disso aí que tá lendo? Você só vai ter ciência daquilo se você, de fato, por exemplo, teve uma experiência em desdobramento astral. Do contrário, você tem um conceito. Conceito não é fato. Né? Tudo que você tem de conceito até é interessante. Se você tem algum conceito e você permanece com esse conceito por muito tempo, tem algo errado. Tem algo errado. A gente não é feito para ter conceito. A gente é feito para ter fatos, para usar a nossa consciência e enxergar a realidade das coisas. Se nós temos... Opa, o barulho. Desculpa aí o barulho. Então, se você leu lá, achou muito bonito, mas não tem a experiência, não exerceu a consciência sobre aquilo, não tem a sabedoria é saber fazer. Se você não tem aquela sabedoria, não adianta. Você vive sobre um conceito. E viver sobre um conceito não é interessante. Conceito, ele serve para quê?
Ele é um gatilho para que você exerça de fato o fato que está por trás daquele conceito, ou você troque de crença, né? Ou você troca ali o seu conceito, ou você manda embora aquele conceito porque você viu que não te serve mais. A crença, o conceito é isso. Se você não transformar ela em fato, você precisa trocar. Se você não for trocar, então você joga ela fora. Né? Então, tudo que você já tem de conceitos, de crenças, né, você precisa transformar isso em fato. Se você tem algum conceito já há muito tempo, transforme isso em fato, ou então faça alguma dessas outras coisas com isso. Então, consciência é você estar consciente. É você estar consciente de si, consciente do que acontece dentro de você, fora de você e no que você está fazendo, vendo, ouvindo. É você manter uma concentração plena, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, né, tem muito falando sobre mindfulness, né, a atenção plena, e realmente tem a ver com isso. É você estar pleno, e quando você está pleno, é isso, você é capaz de estar ciente no que acontece dentro de você, sem esquecer um minuto de você, o que está acontecendo à sua volta e no que você está fazendo. A gente vê, por exemplo, você pegar um exemplo assim, eu sei que é meio clichêzão, mas vou dar. Por exemplo, você vê assim muito em filme oriental, né? Quando ou dizeres orientais, né? Quando o mestre ele vai falar, quando o mestre está ali quieto, tendo uma contemplação que você pensa que ele está distraído, o discípulo, né, tenta surpreender o mestre e ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque o mestre está com a atenção plena. Então esse é o nosso atributo divino. E essa consciência, ela confere a nós tudo que vem de Deus, tudo que Deus exerce, essa nossa consciência também exerce quando ativa. Óbvio que são níveis, como a gente vai ver aqui mais para frente, né? Você tem X tanto de consciência desperta e está atuando, você vai ser capaz de enxergar X tanto da realidade que está acontecendo, tanto dentro de você quanto fora. Você vai ser capaz de usar X habilidades, X qualidades referentes à nossa essência e consciência, de acordo com o nível que você tem, como a gente vai ver. Então, a essência é isso. Quando eu falar essência ou consciência, é isso, é esse atributo divino. Então, voltando, por que o mundo está do jeito que está? Porque, infelizmente, é duro falar isso, mas as pessoas não acessam a sua consciência. E aí o que acontece, por não acessar a sua consciência, alguém toma conta dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e, consequentemente, das suas ações. Que são o quê? Os eus, como a gente vai falar mais pra frente no próximo vídeo. Vai ter vai ser só uma explicação sobre o eu, esse aqui é só a explicação sobre a consciência. Mas o fato é que o eu, ele é a razão da desgraça humana. Quando falei do anjinho e do diabinho, é o diabinho atuando a todo momento e aí ele só vai fazer desgraça. Ele só vai fazer desgraça. O duro é que, como diz grandes aí, psicólogos, grandes estudiosos da mente, que diz o maior trunfo do eu, né, do ego, é fazer você pensar que ele é você. Então, aí a pessoa ela faz uma série de coisas achando que os pensamentos, que os sentimentos que estão fazendo ela exercer determinadas ações estão vindo propriamente dela. E aí, como a gente vai ver que quando você consegue exercer a consciência, você começa a enxergar, mesmo que pouquinho, é como se você estivesse numa escuridão total. Como a gente vai ver aqui um pouco mais pra frente, você está numa escuridão total, mas você tem ali uma velinha. E essa velinha, ela é suficiente pelo menos para você começar a enxergar, opa, tem mais coisa aqui do que eu pensava. Né? Com essa consciência você consegue direcionar a sua luz ali para determinadas, por exemplo, para determinadas ações. Quando você está em auto-observação, você consegue direcionar essa luz para enxergar determinados níveis do seu subconsciente. E aí sim você começa a perceber o eu por si só. Né? Isso que eu estou falando para vocês não é um conceito, isso aqui é um fato, só que só vai ser fato para quem experimentar, para quem falar assim, quando olhar para os seus pensamentos e falar, cara, olha isso que está passando aqui na minha mente. Olha esse eu falando aqui. Olha isso, olha aquilo, porque, né, só dando uma pinceladinha na parte do eu aqui,
que acontece? Uma pessoa que é completamente adormecida, o ego, ele fala por você. O que eu quero dizer quando ele fala por você? Ele pensa em primeira pessoa. Então, aconteceu uma xização lá. Né? Alguém foi lá, falou qualquer besteira pra você e você ficou bravo, foi lá e respondeu o cara. Falou, mano, você é folgado pra caramba, o que você tá pensando que é pra falar assim comigo? Vem esse pensamento. Só que você entende assim, porra, quem que esse cara é pra pensar, para estar falando comigo assim? Ali, o eu da ira, vindo ali para vir se alimentar, para fazer com que você tome a ação que ele queira que você tome. Aí ele vai falar, então, quem esse cara pensa que é? Quando você exerce a consciência, mesmo que seja pouco, você tenha pouco, e você está em autoobservação, e você começa a perceber os erros, eles não falam mais por você. É louco o negócio. Ele não fala mais por você. Ele não vai vir mais com conversa. Ai, para com isso, não levanta agora. Não, tá muito cedo. Deixa esse cara falar assim com você, não. Aliás, ele vai falar assim. Ele não fala assim, né? Ele fala em primeira pessoa. Quem esse cara pensa que é? Ai, não vou acordar. Não, tá muito. Nossa, tão gostoso aqui na cama, não vou acordar cedo, não. Ele fala assim. Agora, quando você exerce a consciência e começa a perceber os erros que estão atuando em você. Aí ele vem com outra conversa, ele começa a falar assim, ele começa a falar em terceira pessoa, ele vai falar com você como se estivesse conversando com alguém. Ele fala, ô, você vai deixar o cara falar assim com você? Se eu fosse você, eu não deixava. Você vai querer levantar agora, a caminha aqui tá tão gostosa, olha só. Levanta cedo agora não, deixa pra você fazer as coisas outra hora. Ele vai falar com você de outra forma, mas eu não vou entrar muito nisso aqui porque não é o foco do negócio. Mas o lance é que a essência, a consciência, ela te dá a capacidade, entre tantas qualidades divinas, uma das. Assim, tudo é principal, mas uma coisa que é surreal é você poder enxergar a realidade das coisas. Beleza? Então vamos continuando aqui. E aí já entra aqui no que eu falei. A consciência das pessoas se resume a isso aqui. 3% de consciência que não é atuante e 97% de subconsciência. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. É óbvio que aqui a gente está vendo como se fosse na vertical, então a gente vê, né, por exemplo, aqui tem a montanha de gelo e aqui embaixo toda uma estrutura de gelo enorme, né, que quem estivesse vendo, por exemplo, daqui de cima não poderia ver. E é isso que acontece com a gente. É por isso que a gente faz as besteiras que faz. Porque o ego está tomando conta e a gente não está vendo. Porque a gente tem consciência, mas não está utilizando. E além de ter pouco, não utiliza o que tem. Então o que acontece? 97%, né? Subconsciência hoje já é muito dito, muito falado, né? Em todo veículo que se envolve a psicologia humana, né? Que envolve isso de mindfulness e tudo mais, é falado sobre o subconsciência, né? E ali estão todos os nossos elementos, todos os nossos defeitos e que nós não somos capazes de enxergar porque não exercemos isso que é a consciência, esses 3% aí de consciência que nós temos. Então, o que acontece? Você tem 97% de subconsciência, 3% de consciência e não utiliza. Ou seja, a sua subconsciência vai vir e vai te dominar. Tem até muitos casos. Esse aqui é um exemplo muito simples para você entender o que é subconsciência. Você vê uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é de uma forma e aí ela se embriaga. O que acontece nesse processo de se embriagar? É como se toda essa parte aqui da subconsciência ela viesse à tona. Só que você não tem consciência disso. Esses 3%, coitado, já está mais do que esquecido. Já está esquecido no seu dia a dia. Ainda mais se você estiver embriagado. Toda essa subconsciência quer invadir a consciência. A parte de cima, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Aquilo tudo querendo invadir, você vai cometer um monte de coisas que se você no mínimo não tivesse embriagado, você não cometeria. E aí a pessoa fala, nossa, como eu pude fazer aquilo? Nossa, não era eu, estava sob o efeito da bebida. Não, você não estava sob o efeito da bebida. A bebida, ela teve o efeito de trazer a sua subconsciência à tona. Mas as coisas que estão lá é problema seu, não tem nada a ver com a bebida. Por isso que você vê pessoas que quando bebem às vezes ficam muito agressivo, pessoas que bebem que muda completamente a sua, né, vamos dizer assim, realmente é uma pessoa e quando bebe é outra, completamente diferente.
Por quê? Por conta dessa subconsciência, por conta disso, de que é 97% de defeito psicológico contra 3% que é a nossa parte divina. A boa notícia disso é que, exercendo esses 3% de consciência, nós somos capazes de ir clareando cada vez mais, conforme eu vou falar aqui na frente. E, além disso tudo, tem um outro problema também, que é problema para quem não usa a consciência, na verdade, né? O que acontece? Existe uma realidade acontecendo no nosso dia a dia, aqui nesse momento agora existe uma realidade. Você que está assistindo agora, você está dentro de uma realidade que está acontecendo dentro de você, uma realidade que está acontecendo fora de você, né? E existem, por exemplo, aí o que está acontecendo nos seus pensamentos, a nível de seus pensamentos, seus sentimentos, eles estão aí fisicamente? Não estão. É como se fosse praticamente praticamente não, é uma outra dimensão. Então existe toda uma realidade acontecendo dentro e fora de você, né? Que nem, por exemplo, eu dei o exemplo lá da sopa. Você tomou a sopa e não fez barulho, você tá, né? A outra pessoa e você gostou da sopa, mas você não fez barulho e é uma tradição dela, ela está enxergando com uma lente. Ela não está enxergando com consciência. Você gostou, por exemplo, da sopa dela, mas você não fez barulho e ela está se equivocando achando que você não gostou e gerou um ressentimento, ou mesmo que não gere nada demais, mas ela falou, pô, a pessoa nem gostou da minha sopa. O que eu estou querendo dizer com isso? De toda a realidade, tanto dentro quanto fora de nós, quando nós exercemos a consciência, presta bem atenção, quando nós exercemos a consciência, nós enxergamos a realidade de acordo com a nossa consciência. Então, uma pessoa que tem 3% de consciência e ela exerce, ela usa, ela consegue enxergar 3% da realidade que está acontecendo, tanto dentro quanto fora dela. Ela consegue enxergar 3% da realidade do que ela coloca a sua atenção. Uma pessoa que não faz isso, ela nunca vai enxergar a realidade. É por isso, por exemplo, que... Desculpa falar, mas, por exemplo, pessoas que são extremamente religiosas, não, mas que têm a religiosidade. Né? Lembra que, se caso você não viu também o vídeo sobre religiosidade que eu falei, eu vou deixar aqui no card. Né? O que é religiosidade? A religiosidade é quando você coloca as coisas, por exemplo, você coloca os ensinamentos de Deus, coloca os ensinamentos da sua consciência abaixo, por exemplo, da sua religião, abaixo daquilo que você acredita. Né? Ou seja, por exemplo, você pega dogmas, conceitos, sistemas religiosos e coloca isso acima, por exemplo, dos ensinamentos de Deus. Né? Se você pegar assim, por exemplo, falar qualquer coisa entre aspas, né? Pegar uma passagem da Bíblia que fala, por exemplo, sobre que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, né? Claro que existe todo um processo para que a gente chegue nisso, que de fato é amor. O primeiro passo é exercer a consciência. E aí o que acontece? A pessoa ela coloca o sistema ali, vamos dizer assim, ali os rituais, ela coloca o sistema feito, vamos dizer assim, pelo homem, ele coloca acima disso que, por exemplo, que o Mestre disse, que o Mestre Jesus disse, que é amai uns aos outros assim como a vós mesmo. Um exemplo. Então, tudo que você coloca em relação à instituição, em relação a parte ali de sistema, a parte de institucional, acima da sua consciência, acima das coisas de Deus, né, dos ensinamentos, por exemplo, você tá tendo religiosidade, mas não tem religião. Né? Lembra que religião vem do latim, religare, que é religar o quê? Religar com Deus. Então, se você coloca, por exemplo, tudo isso e foca no sistema e foca no sei o que, né? Não estou falando que não é para ir na igreja nem nada, viu? Muito pelo contrário, eu aconselho muito aí. Mas o lance é você ir pura e simplesmente focar naquilo como se fosse a sua vida. Não, aquilo faz parte da sua vida. A sua vida é a consciência. Mesmo porque, na passagem da Bíblia diz, em verdade eu vos digo,
Quando os fariseus questionaram Jesus sobre, então onde fica essa igreja que você fala? Em verdade eu vos digo que a igreja não encontra aqui nem lá, ela encontra dentro de vós, dentro de cada um de nós. Essa é a verdadeira igreja. A consciência é a verdadeira igreja. É porque ela é o atributo divino. Se você está se conectando com a consciência, você está se conectando com a verdadeira igreja, que é você. Então, voltando ali no ponto, você só vai poder, por exemplo, uma pessoa que tem essa religiosidade e não acessa a sua consciência, ela vai, por exemplo, ler a Bíblia, ela vai ler qualquer outro livro sagrado, e ela não vai entender, por exemplo, porque não os ensinamentos divinos, esses ensinamentos que contêm os princípios, né, princípios divinos, como a gente vai ver mais para frente, princípios de Deus, eles não podem ser interpretados com interpretação de texto. Você só é capaz de catar, de ver, de saber, de sentir aquele ensinamento, de olhar aquele ensinamento e falar, meu Deus, através da consciência. Só que você só vai ver de acordo com a consciência que você tem disponível. Né? A realidade daquilo que você está vendo, você só vai ver de acordo com a consciência que você tem disponível. Então, o nosso trabalho, o que é? Como a gente vai ver mais para frente. É ir pegando esses 97% de subconsciência e eliminando os elementos indesejados que compõem esses 97% de subconsciência, ego, e ir levando para cima, para aumentar a nossa consciência e, consequentemente, aumentar a nossa capacidade de enxergar a realidade. Beleza? Vamos continuando aqui. Então, as causas do sono da consciência. Eu faço sono fantasia. As causas do sono da consciência. Então, você vê aqui, por exemplo, a foto aí do rapaz. Vivemos absorvidos na fantasia. Esse é o grande problema. O que é viver absorvido em fantasias? É justamente você ser tomado. É quando por exemplo, a sua mente, né, quando você esquece de si, de estar presente, e é tomado por alguma circunstância, por algum pensamento, por alguma falácia da sua mente, e você é tomado por aquilo e se entrega naquilo. Um exemplo. Que é um exemplo muito clássico. Isso daí, nossa senhora, acontece demais, assim. Você, por exemplo, tem uma desavença com alguém e você sabe que você vai, né, você já teve desavença com alguém e você sabe que você está indo, por exemplo, no trabalho, está indo para algum lugar e você vai encontrar essa pessoa. E aí, por exemplo, no caminho, você está no caminho, você não chegou lá no lugar, você nem encontrou a pessoa ainda. E aí você está ali no caminho e aí a mente começa, nossa, quando eu encontrar essa pessoa eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Aí começa assim, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Daqui a pouco você já está entregue. Você já está vendo a pessoa, você está na sua mente, você já está vendo a pessoa respondendo, você já está respondendo pela pessoa, e depois você responde por você mesmo, ele vai no ciclo, aí você fala, aí vai acontecer isso, eu vou fazer isso. E aí o que acontece? Daqui a pouco, um exemplo, você está indo de trem. E aí daqui a pouco perdeu a sua estação. Por quê? Porque estava completamente adormecido. Estava tão absorvido pela fantasia que você mesmo gerou, que você, por exemplo, perdeu a estação do trem ali que você tinha que descer. Né? Tá tão adormecido que você tá ali viajando seus pensamentos, alguém vem, esbarra em você e fala, oh, e aí você já toma um susto. Por quê? Porque não estava atento, perdeu a noção de si. Quando você está nesse processo, isso estou falando uma coisa mais agressiva, né? Mas qualquer coisa que você perca a noção de si, que você perca a noção de observação dos seus pensamentos, que você perca a noção de observação dos seus sentimentos, né? Que você perca a noção do que está acontecendo fora de você e no que você está fazendo, isso a gente chama de identificação. Você começa a se identificar na coisa, se você não tomar cuidado, você vai cair em fascinação, que daí que é? Você se identifica com algo, o que é o processo? Você se identifica com algo, aí você começa a se fascinar, começa os primeiros diálogos mentais, e aí quando você vai ver, você já está tomado por aquilo. Outro exemplo, você está andando na rua e aí, sei lá, você vê um carro da hora que você gostaria. E aí você olha aquele carro, aí você fala, nossa, se eu tivesse aquele carro.
puxa, eu ia fazer isso, nossa, eu ia passar assim na praia, nossa, todo mundo ia ficar olhando e tal. E aí você começa a viajar, começa a projetar o seu pensamento ali, só que você projeta de uma forma completamente dominada. É diferente, por exemplo, porque tem gente que pode falar assim, não, mas eu estou fazendo uma visualização, né? Hoje em dia está muito na moda isso de visualização para te ajudar a conquistar seus objetivos. E realmente isso é da hora, isso realmente funciona, mas é completamente diferente de estar adormecido. Vou te dar um exemplo, né? Que nem eu dei o exemplo do negócio do carro. É completamente você estar adormecido e você usar a realidade imaginativa. Então, estar adormecido é você estar completamente identificado, fascinado e você cai no sonho daquilo. O que é cair no sonho? É quando a sua mente, que vai, no caso vão ser os Zeus ali controlando a sua mente, eles te levam para as imagens, para as sensações, para as cenas ali daquilo que está acontecendo, eles levam você. É como se fosse assim, eles são, pensa num filme, eles são o diretor do filme, eles são os caras que faz tudo acontecer a parte do filme e você é o coadjuvante. E você pode até ser o ator principal ali, mas você não tem controle de nada. Então todas as cenas que vão acontecendo, todos os sentimentos que vão desencadeando, todas aquelas cenas, elas são você que é levado por essas cenas, né? Ao passo que a realidade imaginativa, que é quando você vai fazer um trabalho de visualização, um trabalho de meditação, e a meditação arregaça, ela ajuda muito nesse processo, tanto de você acessar isso que é a nossa essência, quanto, por exemplo, fazer essa visualização que é a realidade imaginativa. Quando você faz realidade imaginativa, você é o diretor, você é o roteirista, você é o ator principal, você é tudo. Você que conduz toda a sua cena, né? Os sentimentos, o que vai acontecer, você que conduz. É completamente diferente. Esse é um processo consciente. É completamente diferente de você estar adormecido. Adormecido é aonde essas fantasias me levarem, eu tô indo. E realidade imaginativa não. Realidade imaginativa, eu que faço a, a criação disso. Né? Eu que sou o roteirista do que está acontecendo, eu sou o autor principal, eu sou o cara que filma, eu sou o cara que dirige. É isso. Então são duas coisas completamente diferentes. E aí tem uma terceira via também, que é aquela que é a realidade da consciência mesmo, que é quando você está integrado com a sua consciência e aí você, por exemplo, no estado meditativo, você tem experiências que você não precisa usar a realidade imaginativa, mas isso não tem como explicar para vocês, porque é algo que você só vai saber assim se você experimentar. Não tem como eu explicar para vocês, mas eu falo para vocês que é completamente diferente. Um é completamente diferente do outro. E quando você experimenta a realidade imaginativa e essa realidade da consciência, você fala, meu Deus do céu, realmente não tem nada a ver com o estado adormecido. Pelo contrário, você se sente até mal quando você fica adormecido por muito tempo. O que acontece, principalmente no começo ali, né? Você tenta exercer a consciência, vai tentando, daqui a pouco um pensamento já te leva para outra coisa, né? Você tá ali tentando exercer sua consciência, tentando não, porque quem tenta o diabo, né? Brincadeira. Mas você está ali fazendo, exercendo sua consciência e tal, e aí vem um pensamento, nossa, que caramba, tem que pagar as contas vão vencer assim, ser assado, ai, nossa, se eu não pagar isso, daqui a pouco os caras vão vir cortar não sei o que, ou então, puxa vida, eu vou comprar tal coisa, vou fazer uma viagem assim, aí vai ser assado, quando você vai ver, já está viajando na viagem que você vai fazer, então é completamente diferente. Então, sono da consciência é isso, é viver absorvido na fantasia. Né, deixar que as fantasias levem você para onde elas quiserem, beleza? E aí aqui, né, nisso que eu falei já deu uma explicação sobre isso aqui, né, sobre os estados equivocados de imersão em algum fascínio, né, a distração, tudo que te distrai, que te tira do plumo aqui, que te tira do seu centro, né, você está atento com você, está atento com o que está fora, está atento com o que você está fazendo. Tudo que vai tentando te tirar disso, e se você deixa, vai causar a sua distração, vai causar o sono da consciência. Então, prazeres, né? Você está muito ligado, por exemplo, a algum tipo de prazer, bebida, o próprio sexo sem, como diz,
desequilibrado, vícios, obsessões, né, apegos, tem apegos com, por exemplo, tá lá com o celular, sei lá, perdeu alguma coisa, você já fica completamente transtornado, rancor por outras pessoas, tudo que gera algum tipo de sentimento negativo, tudo que faz com que você esqueça de si, tudo que te tira do estado que é a consciência, isso vai te levar para o adormecimento dela. Porque a consciência, ainda que em níveis, por exemplo, em 3%, ela é harmonia. Ela é um estado superior. Ela te confere isso que é um nível de harmonia, um nível de... tudo que compõe aquelas qualidades que a gente citou algumas, você tem um pouco do nível daquilo. Óbvio que não de tudo, porque como a gente vai ver mais pra frente aqui, né, o ego ele carrega determinados elementos. Porém, o estado da consciência, ela está muito acima, mesmo os 3%, está muito acima de quem não usa consciência. Está muito acima. Viver aí o passado, né? Aquela pessoa que, por exemplo, uma coisa é você relembrar o seu passado sem se identificar com ele, saber, né, ter um discernimento para poder tirar o que é bom, tirar o que é ruim e trazer consigo uma experiência legal, por exemplo. Mas agora, por exemplo, que as pessoas que veem o passado e aí bate aquele sentimento nostálgico, bate aquele sentimento meio que de, nossa, queria voltar para aquele tempo, bate uma certa tristeza. Então tudo isso, tudo que vai fazendo você sair desse plumo vai causar o sono da consciência, tá? Aí vem o processo de identificação e fascinação e sonho, que é o que eu estava falando para você, né? E a ignorância humana obedece ao sono da consciência. Esse é o lance. A gente até vê aqui, né, o cara tá no carro, né, se você pegar o exemplo, né, por exemplo, aconteceu alguma situação de trânsito, o cara ficou doido de raiva. A ignorância humana obedece ao sono da consciência. Por quê? Porque quem está no sono da consciência, desculpa o que eu vou falar aqui, mas quem está no sono da consciência não pensa por si só. Não pensa por si só, é completamente tomado pelo ego. Uma pessoa que dorme, por exemplo, tem pessoas que estão a vida inteira dormindo. Não dá para dizer que ela teve um pensamento próprio. Não dá para dizer, claro que isso acontece, porque a consciência ela muitas vezes dá lampejos para ver se mexe com a pessoa, para falar, acorda aí, vamos fazer alguma coisa, né? Manda um impulso. Mas ela faz isso por tempo. Lembra que foi mencionado que na palestra anterior que a consciência ela não se desenvolve naturalmente. Ela se desenvolve naturalmente até os seus 5 anos no máximo, ali 6. Depois disso ela não se desenvolve mais, é necessário um trabalho. E se você não faz esse trabalho, ela começa a ser abafada com todas as coisas que tem aí do mundo para abafar, todas as coisas mais interessantes, todos os nossos problemas, todos os nossos estresses, todos os nossos desejos, tudo isso vai abafando a consciência. E aí o eu se utiliza disso para deixar o quê? Não vou deixar ela se expressar mais. Todo pensamento que tiver, sou eu que vou dar para ele. Todo sentimento que tiver, sou eu que vou dar para ele. É por isso que você tem pensamentos, muitas vezes, para fazer um exercício aqui, fazer uma reflexão. Com certeza você já teve um pensamento que você falou, nossa, eu não queria ter tido esse pensamento. Não queria ter tido esse pensamento. Vai longe de mim. E varre para debaixo do tapete, porque não sabe como lidar com aquilo. Com certeza você já passou por isso. Com certeza. E da onde você acha que vem esse pensamento? Antes você não sabia, mas agora você já está começando a ter noção. Vem dos eus. Então a pessoa que está no sono da consciência, ela está agindo de acordo com os eus. Os eus, falando a grosso modo, são os diabinhos lá. E tem uns que são diabões. Então eles vão causar a desgraça. Eles vão causar a desgraça, porque é a função deles. A função deles é causar a desgraça. A função deles é se alimentarem, ficarem maiores, se robustecerem, se alimentarem e causar a ignorância e a desgraça humana. Esse é o objetivo. Então, uma pessoa que dorme, que a consciência não atua, então não tem quem atuar, a não ser o eu. Logo, a pessoa, não desculpa falar, não tem uma vida que ela viveu de verdade. É terrível isso.
E é por isso que a gente vê essa desgraça acontecendo. Um monte de coisa que não tem nada a ver acontecendo. Você fala, caramba, como é que a gente chegou nesse ponto? Terrível. Vamos continuando aqui. E aí que veio o lance. A subconsciência é o depósito do ego. Por que é o depósito do ego? Porque é ali que o ego tá. É ali que ele fica escondidinho. E é ali que um adormecido não é capaz de enxergar. Não tem capacidade para enxergar o eu. Não tem. Uma pessoa adormecida nunca vai enxergar o eu. Sempre o eu vai pensar por você. Se você não exerce consciência, pode deixar que o ego vai exercer aí os seus centros da máquina humana, vai exercer sua mente, vai exercer tudo. Então, o subconsciente é o depósito do ego porque o ego está contido ali. E aí, por que tem o desenho dessa garrafa? Olha só que louco agora. Esse é o lance, esse é o trabalho. Para cada eu, para cada ego, né? Quando eu falo eu, ego é a mesma coisa, mas para cada eu que existe, dentro desse eu contém uma parte da sua essência. O que nos compete fazer? Começar a exercer a consciência, enxergar esses eus que manifestam, começar a entendê-los, depois de entendê-los, a compreendê-los. Depois de compreender, eliminar da sua vida. Quando você elimina um eu, você tira uma partinha da sua subconsciência, por exemplo, eliminou um defeito da mentira. Vamos voltar a pegar o exemplo da mentira. Então, a pessoa se tocou que estava mentindo, falou, não vou mentir mais, né? Vou cortar esse hábito, porque eu já sei que aqui a desonestidade está agindo. E eu vou trabalhar sobre a desonestidade. Não quero mais ter isso daqui na minha vida. E aí começa a trabalhar, tal, vai entendendo, passa pelo processo, né, de compreensão disso e faz a sua eliminação. Vamos dizer que isso representa 1%. Então aqui deixa de ser 97% e passa a ser 96%. E a sua consciência passa a ser 4%. O que você enxergava antes não é mais a mesma coisa. Agora. Porque agora você tem uma realidade nova. Novos aspectos da realidade estão para você. Cada defeito que você vai eliminando, ou conjuntos de defeitos, às vezes são, por exemplo, muitos defeitos pequenininhos, mas que quando você elimina vários, ele dá uma porçãozinha de consciência para você. Então, a subconsciência é o depósito do ego, e é por isso que a gente está em desgraça. Né? Estar em desgraça, quando diz assim, você está sob a graça de Deus, você está usando a sua consciência, tem acesso, pode acessar o trono, pode acessar a Deus, pode acessar o ser, pode acessar os mestres. Quando você está em desgraça, é quando o eu está completamente... É quando você é completamente tomado pelo eu. E não age de acordo com esse princípio divino. É terrível falar, mas é verdade. Só que só vai ser verdade se você experimentar. Só vai ser verdade se você se der conta desse processo e começar a experimentar o que é consciência para poder entender e ver os elementos que compõem o ego. Beleza? Então, a necessidade de um trabalho interior e individual para nos autodescobrirmos, né? É necessário um trabalho individual, porque é através desse autoconhecer. O que é o autoconhecimento? Né, se for pegar, é entender todos esses elementos que compõem ali, que nos compõem como indivíduos, entender a nossa personalidade, da onde vem a nossa personalidade, o que ela faz com a gente, é entender que se você quem são esses pensadores aqui na minha mente, quem são assim, porque se eu paro para pensar e falo, nossa, eu com certeza já passaram por isso, eu não gostaria de ter tido esse tipo de pensamento, ai, nossa, não gostaria de ter esse tipo de sentimento. Por que você tem isso? Porque você não tem governo sobre si. Porque para ter governo sobre si é preciso estar de acesso da consciência. Para que você possa ter uma força para enxergar, entender, compreender e falar, não quero mais esse ego atuando aqui. Então, o autoconhecimento é você ir cavucando dentro de você, encontrando esses elementos. Muitas vezes você vai encontrar elementos que você fala, meu Deus, como é que eu tinha isso dentro de mim e não tinha visto? E aí você vai fazendo esse trabalho, vai se polindo, vai se descobrindo e, o mais importante, se limpando de todos esses elementos. Beleza? É por isso que há necessidade de um trabalho interior individual. É para todo mundo? Claro que não. Se a pessoa não escolhe fazer, se ela acha que está tudo bem com ela, vida que segue. Mas para quem quer de fato entender,
Mais do que entender, viver a realidade, isso é um trabalho essencial. Se você quer entender de fato quem você é, esse é um trabalho individual. Se você quer saber como você é a imagem e a semelhança de Deus, esse é um trabalho essencial. Então, essa é a necessidade. Né? Se você quer de fato viver o reino de Deus, esse é um trabalho que é preciso fazer. Do contrário, como diz na Bíblia é muito clara. Existem as pessoas que, vamos dizer assim, que não são salvas, que é todo mundo, na verdade. Aí a pessoa escolhe ser salva, né? Ela começa esse trabalho sobre si, né? Como diz na Bíblia, acessa o sangue do Cristo, né? Por quê? Porque está nessa parte divina. Acessa o sangue de Cristo, e aí ela sabe que existem os que governam. Que Deus não falou que fez o homem ser mais semelhante para governar sobre tudo que há no mar, no céu, no mar e tudo que há sobre a terra. Pois é. Mas para fazer isso, é necessário se conectar com essa nossa parte divina. Por isso que é complicado quando você coloca a religiosidade, por exemplo, né, pegar o conceito da religiosidade, tudo que compõe ali a religiosidade, né, os conceitos, os dogmas e tudo mais, e coloca isso como o principal da sua vida. Porque se você está com isso como principal e não tem a consciência ali para te auxiliar, para te dizer o que precisa ser feito, você não tem as experiências, por exemplo, experiências com Deus, experiência com o Cristo. Porque, falando a real, todo dia a gente tem que ter esse tipo de experiência. Todo dia a gente tem que estar inspirado. Todo dia a gente tem que falar, meu Deus, obrigado. Porque, no sentido de quem quer isso, né? Eu falo isso no sentido de quem quer, de fato, isso. Porque se você quer, mas não tem alguma coisa que está errada. Né? Se você já está há anos, por exemplo, tentando algum tipo de experiência e não teve, tem alguma coisa que está faltando, tem alguma coisa que está equivocada. Tem que parar para pensar, analisar, usar um pouco do bom senso e ver que está faltando alguma coisa. E pedir, né, Senhor, por favor, eu quero ter experiência com o Senhor, eu quero ter experiência com Cristo, eu quero ter experiência com os grandes mestres. Me ajuda. Se você não está tendo, fala, me ajuda, eu quero estar contigo. E bota para quebrar. Você pode ter certeza que se você quer de coração puro, mano, você vai encontrar o que precisa aí, as ferramentas necessárias para você encontrar. Essa é uma delas. Essa é uma delas. Beleza? Então, dito tudo isso, agora o mais importante. Como que desperta, então, a consciência? Como que a gente atua com a consciência, com o nível de consciência que a gente tem? É aquilo que eu falei. No final aqui tem as práticas, mas para você começar a ativar a sua consciência, é necessário que você esteja com a atenção plena. O que é a atenção plena, concentração plena? É estar, novamente, prestar atenção no que está acontecendo dentro de você. Quando fala dentro de você, é nas suas emoções, é nos seus pensamentos, é no que o seu corpo está fazendo. É ficar atento a isso. Mas não pode se desligar do que está acontecendo fora de você. Você tem que estar atento também no que está acontecendo fora. E tem que estar atento no que você está fazendo. Por exemplo, você está aqui agora assistindo. Se você está assistindo esse vídeo aqui, o que está passando na sua cabeça agora que eu perguntei? Se você está assistindo esse vídeo e está passando, puxa, nossa, daqui a pouco tem que fazer tal coisa, daqui a pouco minha esposa, ou daqui a pouco meu filho. Você já perdeu. Perdeu o momento. Ativar a consciência é viver de momento a momento com esse atributo. É estar num estado superior, no máximo que você consegue. Ou não seja no máximo que você consegue toda vez, mas pelo menos num estado superior desse comum e corrente, que é estar de 0%. Então é você colocar isso em atividade, colocar, vai ter a prática aqui. Você quer fazer, por exemplo, quer começar a entender o que é isso? Senta num lugar confortável, faz umas respirações, para você começar a se dar conta do que está acontecendo no seu corpo. Para começar a relaxar seu corpo. Não relaxou ainda? Continua fazendo respirações profundas. Vai fazendo isso por quê? Porque vai relaxar o corpo. Depois que relaxar o corpo, vai começar a relaxar a mente.
E aí você olha para dentro, vê o que está acontecendo. Vê quais pensamentos estão passando na sua cabeça. Isso é um exercício. Né? Uma pessoa que quer ficar forte na academia, ela não vai um dia na academia e vai sair arregaçando e vai sair trincada. Não vai. Isso é um exercício, você precisa ir colocando no seu dia a dia. Mas qual que é o lance que eu quero que você entenda? Que, por exemplo, de você fazer quietinho no seu quarto. Isso tem que ser no seu dia a dia. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, você tem que tentar fazer o máximo para estar desperto. Mas, para começar, pega um cantinho. É como se fosse realmente. É como se fosse, não. É um trabalho de meditação. É um princípio de meditação. Para que fazer isso? Para que você sinta o estado. Para que você coloque esse estado, atinja esse estado superior, que é o estado da consciência, e aí você tenha como referência. Teve de fato a experiência, tenha como referência. E aí você vai começar a levar isso para o seu dia a dia. Então, ativar a consciência é isso, é estar atento nesses três aspectos. Beleza? Liberar consciência do ego. Aí, conforme a gente vai ver mais para frente, existe um trabalho que você pode fazer para ir eliminando aqueles defeitos. Só o fato de você começar a ter bons hábitos, né, e identificar os seus hábitos ruins e parar de fazer esses hábitos, você já para de alimentar esse eu. Por inanição, né, por não expressar, alguns já vão morrer. Alguns vão precisar de um processo mais trabalhoso, né, de entendimento e compreensão, para depois poder eliminar. Mas muitos, só por não se expressar, eles já são eliminados e aí já passa aquela porcentagem de consciência para você ir vendo cada vez mais erros, para você ir vendo cada vez mais a realidade das coisas que você vê, para você poder pegar a Bíblia e olhar e falar, agora estou começando a entender. Para parar de querer interpretar a Bíblia com interpretação de texto. Interpretação de texto vai pegar os fatos históricos, vai pegar um monte de coisa que está aqui, e às vezes até coisas que vai interpretar equivocadamente. Então, liberar consciência é eliminar o ego, é fazer um trabalho sobre o ego, entender, compreender e eliminar. Beleza? Como eu falei, você não vai para a academia no primeiro dia e vai sair de lá trincado. O despertar ele é gradual. Né? Você vai trabalhando, aí você vai começando a perceber os elementos, aí você começa, opa, vi um defeito, vi um ego aqui. Você começa a observar esse eu, aí você vai ver como ele já vai mudar as falas com você, já não vai mais pensar em primeira pessoa, por exemplo. E aí você vai começando a perceber como ele se manifesta, que hora que ele se manifesta, qual que é o gatilho para ele se manifestar. Aí você vai começar a perceber uma série de coisas. Até chegar ao ponto que você fala, sim, fala, mas você sente no seu coração, você fala, eu não quero mais isso na minha vida. E aí a consciência, ela vem, mexe com você, e aí você fala, cara, eu não quero mais isso pra minha vida, porque eu quero essa consciência. Aí você vai tomando as decisões que você tem que tomar. É um batalhar diário. Mas dá pra fazer. E é gradual. Entenda isso. Você não precisa demorar vidas, né? Demorar uma vida para fazer. Mas você pode ter certeza que você não vai fazer em poucos dias isso daqui. Mas você vai vendo o seu progresso. Beleza? Bom, então, dando continuidade aqui, dando seguimento. Então, todo esse trabalho é para que a gente consiga fazer o 100%. Né, transformar todo aquele 97% em 100%, integração total, onde você está completamente integrado com o Cristo, com Deus, e você pode dizer, eu sou um com o Pai. Na verdade, abrindo a conexão, você já pode, de certa forma, ter ligações, ter conexões, ter experiências muito fortes, até mesmo experiências que passam o seu nível de consciência. Só que por conta de que, por exemplo, uma meditação você consegue atingir níveis muito superiores, muito incríveis, muito mais do que, por exemplo, o seu nível de consciência. Porém, não é algo que te perpetua. Ele te traz experiência, te traz motivação, te traz ânimo, te traz um monte de coisas que vão agregar na sua consciência, que vão servir de inspiração, que vai servir de combustível para você ir atrás e se aprofundando cada vez mais ali no autoconhecimento, desvendando, desmistificando os eus, né, e tudo mais.
Porém, ele não é seu. Você pode ter, por exemplo, você tem 5% de consciência e você pode chegar numa meditação, sei lá, teve 15, 20%, 30% de consciência desperta naquele momento. Mas quando você volta para o seu dia a dia e você exerce o seu máximo ali, por exemplo, vai ser só 5. Né? Na meditação você faz isso. Até um ponto que eu já queria, né, falar, até assim, não é para desanimar ninguém, muito pelo contrário, é para dar mais gás, mais ânimo. Mas assim, sendo sincero, espero que você entenda. Vou falar isso, não é para desanimar, muito pelo contrário, é para você já ir atrás do negócio. Mas não é possível você ter uma integração de fato com isso que é a consciência, com isso que é Deus de verdade, todos os dias, se você não aprende a meditar. Isso é fato. Você precisa aprender a meditar, porque é na meditação que você consegue, por exemplo, transcender determinadas coisas e você colocar isso no seu dia a dia. Que nem, por exemplo, estava explicando sobre a prática, vou passar ainda mais um pouco dela, mais alguns pontos aqui. Né? Por exemplo, você que ainda não tem esse hábito de meditar, não é difícil, não é algo, um bicho de 7 cabeças. Você começa, vai dando seus primeiros passos, é que nem uma criança que está aprendendo a andar, ela não vai sair andando já de uma vez, ela vai indo, dá seus tombinhos, cai, gatinha mais um pouco, até chegar no processo de andar. Mas também não é algo que demora uma vida, não é algo que demora anos. Você pode dominar em certos níveis em poucas semanas, você fazendo um pouquinho todos os dias. Porque realmente não é possível acessar isso sem a meditação. Porque a meditação ela vai te dar uma base. Por exemplo, você está lá, você não tem experiência, você não sabe como fazer isso, esse processo de entrar dentro da sua essência, né, de se conectar com Deus. Aí na meditação, você atinge algum nível, você tem agora um código, você tem uma referência. Você passou pela experiência, você tem um fato. E a partir desse fato, você começa a colocar, você fala, opa, como que era aquele estado que eu estava? Como que era aquela frustração que eu tinha no peito? Como que ela desapareceu? Né? Ela desapareceu por completo e aquele estado, eu quero manter aquele estado. Você lembra daquele estado. E aí você começa a trazer as coisas que você meio que foi fazendo, vamos dizer assim, na sua prática de meditação, você vai trazendo para o seu dia a dia. Ali, fazendo as coisas e tal. Então, a meditação, ela eu não falo nem que é uma opção, ela é indispensável, tá? Só deixando frisando isso daqui, conforme for passando aqui os vídeos e tudo mais, eu sempre vou frisando, sempre vou falando e vou dando toques de como começar, vou fazer depois qualquer coisa, vídeos de como começar a prática de meditação, mas é simples. Aqui eu já vou dar alguns toques. Mas tudo para quê? Para chegar no 100%. Quando você chega no 100%, você vai chegar no 100%, você pode dizer, eu sou um com o Pai, assim como Cristo disse. Você vai ter uma ligação tão forte, e aí são níveis que a gente nem comenta, porque é algo que está muito além da nossa mente, né, nessa caminhada, mas você vai ter uma conexão, uma ligação realmente de acesso, vamos dizer assim, integral. E é para isso que é o trabalho, é a integração total, né? A volta, o religare de fato, né? A religião como verdadeiro religare com Deus, beleza? Aqui uma frase do Despertar, né, dita por Samael Aun Weor, que é um grande mestre também, e ele fala aqui sobre o despertar, vamos ver. Quem desperta a consciência já não pode dormir aqui neste plano físico, nem tampouco nos mundos internos. Não dormir de apagar, não. Dormir a consciência já não dorme mais. Não tem como mais ela dormir, ela está desperta, ela enxerga toda a realidade. Quem desperta a consciência deixa de dormir. Quem desperta a consciência converte-se num investigador competente dos mundos superiores. Por quê? Porque você tem acesso. Quando você tem acesso, você pode, né, sei que parece algo muito além do que a gente tem capacidade, ou que parece algo quase que fantasioso, mas você pode fazer investigações de mundos superiores, de outras dimensões, por exemplo, através da saída em astral. E quem é pleno nisso tem essa capacidade de fazer essa investigação dos mundos superiores. Quem desperta a consciência é um iluminado. É um iluminado porque fez a própria luz. Então é um iluminado e ilumina por onde passa.
Por onde passa a pessoa, outras pessoas acabam enxergando até mais do que enxergariam, tem um sentir que antes não tinha, só por estar perto de pessoas assim. Por exemplo, quem desperta a consciência pode estudar aos pés do mestre, porque você tem conexão, ligação. Você pode fazer práticas e ter conversas, interações com Cristo, por exemplo. Quem desperta a consciência pode falar familiarmente com os deuses que iniciaram a aurora da criação, porque você tem acesso direto ao reino com isso. E quanto mais a sua consciência ela é desperta e atuante, mais acesso você tem. Mas como eu falei, na meditação você consegue acessar isso daí também, mesmo que você não tenha essa consciência desperta, mas isso não vai ser seu durante, por exemplo, o seu dia a dia. A menos que você faça sempre essas práticas, você consegue ir lá ver determinadas coisas, aí você traz para você, aquilo volta com você, né? Como se você tivesse um muro gigante na sua frente, você nunca viu que estava além daquele muro, aí você consegue subir, dar uma espiadinha e fala, ah, meu Deus, olha o que tem lá do outro lado, tem tanta coisa ainda, só que aí você acaba voltando, cai, acaba voltando. Quem desperta a consciência pode recortar suas inúmeras reencarnações. Samael Aumbeor. Porque é uma das habilidades, é uma das propriedades da consciência. Então, a prática do observador e observado continua, né? Lembrando o que é a prática do observador e observado. É aquela onde você divide a sua mente entre o observador, que você vai, né, observar ali os seus pensamentos, os seus sentimentos, e o observado. Você vai fazer de tudo para dividir essa sua atenção e conseguir essa sua atenção em dois, para você começar a ver pelo menos os pensamentos que estão passando aí na sua mente, para tentar identificar algum sentimento que está passando aí, que de repente você fala, nossa, que sentimento é esse que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Né? Então você começar a dividir isso, mas fazer isso no seu dia a dia. Não está habituado a fazer isso? Olha o cachorro latindo. Não está habituado a fazer isso? E eu vou ter que dar uma pausa aqui por causa do cachorro. Daqui a pouco eu já volto. Pera aí. Então, essa prática da chave sol, ela é como eu já vinha falando no decorrer aqui do vídeo, é você ter a atenção dividida em três aspectos: sujeito, objeto, lugar, como eu falar, né? Sujeito, o que você está fazendo e o local. Objeto é o que você está fazendo. E como eu vim falando desde o começo, estar atento ao que está acontecendo com você, estar atento ao que você está fazendo, estar atento ao seu redor. Por exemplo, aqui nesse momento, se você está assistindo esse vídeo, você consegue olhar para dentro de você, prestar atenção no seu corpo, por exemplo, né? Olha a sensação do seu corpo, né? Sente ali o seu corpo dos pés à cabeça. Procura sentir. Ó, se você prestar atenção, é que são níveis e níveis, mas se você prestar atenção, você sente até o sangue passando pelo corpo. É doideiro o negócio. E aí você, por exemplo, você colocou a atenção aqui, né? Coloca uma atenção, por exemplo, na sua perna. Você consegue manter a atenção na perna e ao mesmo tempo escutar aqui o que eu estou falando? Esse é um aspecto do exercício. Mas o lance, o que é? É você, por exemplo, presta atenção na sua perna. Presta atenção no vídeo que você está assistindo, no que eu estou falando. E ainda assim prestar atenção no que está acontecendo ao redor. Por exemplo, está acontecendo algum barulho? Né? Por exemplo, no caso aqui, a minha esposa e minha filha estão falando lá embaixo. Eu estou fazendo aqui eu estou fazendo o vídeo aqui, tem a sensação no meu corpo, eu posso sentir o sangue correndo no meu corpo e não deixo, por exemplo, de escutar o que elas estão falando lá. Entende? É um treino isso. Então, voltando ali na prática, como que eu sugiro que você faça? Relaxou a mente, relaxou o corpo, relaxou a mente, faz essa indagação. Quem sou? Mas para trazer sua consciência e presta atenção no corpo. O que você está sentindo no seu corpo? Né? O que eu estou fazendo? Presta atenção na sua respiração. Como que sua respiração está, por exemplo? Como que seu corpo está? Como que sua mão está? Você está sentindo algum tipo de vibração diferente? E o local, o que está acontecendo ao seu redor? Porque quando você está, por exemplo, nesses princípios de meditação ou de meditação mesmo,
Você é capaz de colocar, por exemplo, sabe quando você está querendo, você está num lugar e você está escutando, por exemplo, geralmente um exemplo assim, você tá para dormir, só que você não está dormindo ainda. E aí você escuta um barulho em algum lugar e fala, caramba, de onde está vindo esse barulho? E aí você foca a sua atenção como se você estivesse colocando seu ouvido tentando achar de onde está vindo o barulho. Então, quando você está em estado meditativo, por exemplo, ou estágios pré-meditativos, se você está fazendo corretamente, a sua atenção ela é outro nível, porque se você está exercendo sua consciência, ela é outro nível. Você é capaz de colocar, é como se você colocasse o seu ouvido onde você está direcionando, um exemplo. Então, você prestar atenção no seu ambiente, o que está acontecendo na hora que você está fazendo a sua prática? O que está acontecendo ao meu redor? Estou sentindo uma vibração ao meu redor? Isso já é um nível um pouquinho mais profundo. Mas o que está acontecendo ali na rua? O que está acontecendo aqui no outro cômodo? Só que fazer isso tudo sem perder a noção do que está acontecendo com você, né? Mentalmente, emocionalmente, e sem perder também a atenção do que você está fazendo. Sem cair em divagações, sem cair nas fantasias que de repente o eu pode mandar. Porque quando você vai ver que quando você for testar, por exemplo, essa prática de sentar para você respirar, você vai ver que você vai ser metralhado pelo eu. Ele vai mandar trilhões de coisas para que você não fique nisso, porque ele sabe que é até como diz, interessante falar e ao mesmo tempo soa como uma doideira, mas ele sabe que se você começar a fazer isso, ele sabe que se você começar a fazer isso, a chance dele deixar de existir é grande. Então ele não vai deixar, ele vai mandar zilhões de coisas. Aí você vai ver o tanto de coisa que passa na sua mente. O tanto de coisas que passam aí na sua mente, nos seus sentimentos. Beleza? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu até esqueci de falar no meio aí, ó. Se isso fez sentido para vocês, né? Se isso foi de alguma ajuda, espero que você consiga colocar isso em prática. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou responder o máximo que eu puder para instruir, para tirar as dúvidas. Se tudo fez sentido para você, deixa aquele like, né, compartilha para que isso possa chegar a mais pessoas, porque como a gente sabe, o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. E é isso aí, beleza? Agradeço mais uma vez, tamo junto e bora lá. Valeu!